tanta gente odeia o Paulo Freire? O que ele fez de tão ruim? Vem, que eu vou te explicar. O Paulo Freire nasceu em Recife em 1921 e ele foi um educador. Basicamente, pessoal, o maior feito da vida dele foi que ele desenvolveu um método de alfabetização para adultos. Com o método Paulo Freire, em apenas 40 horas de aula, um adulto conseguia aprender a ler e escrever do zero, usando palavras que faziam parte do dia a dia, do cotidiano dele. Então, basicamente, ele criou um método para ensinar gente mais velha que não conseguiu estudar quando era jovem a ler e a escrever. Ok, mas qual que é o problema disso? Política. Porque, pessoal, durante quase toda a história do Brasil, as pessoas pobres não tinham direitos políticos, elas não podiam participar da política. O Dom Pedro I e o Dom Pedro II colocaram na Constituição do Brasil que só pessoas ricas, pessoas que tivessem uma alta renda, poderiam votar. Mas depois que o Brasil virou uma república, ficou muito feio colocar isso na Constituição. Mas os governantes não queriam que os pobres participassem da política, principalmente depois que a escravidão no Brasil acabou. Eles queriam que aqueles ex-escravos tivessem direitos políticos, que eles pudessem votar. É óbvio que não. Só que ficava feio colocar na Constituição que pobre não podia votar. Então o que eles colocaram no lugar? Que analfabeto não podia votar. Porque, gente, não existia educação pública no Brasil. Então as únicas pessoas que aprendiam a ler e a escrever eram as pessoas ricas que podiam contratar tutores e professores e ter acesso à educação. Então colocar na lei que só as pessoas alfabetizadas poderiam votar era colocar que apenas as pessoas ricas pudessem votar. E isso durou até literalmente 1988. Em menos de 40 anos que pobre pode votar no Brasil, gente. Literalmente. Então, quando o Paulo Freire criou um método de alfabetização que em apenas 40 horas uma pessoa adulta poderia aprender a ler e a escrever, isso significava que agora essa pessoa ela estava apta a fazer um título de eleitor e a participar das eleições. E o Paulo Freire, quando ele desenvolveu o seu método de alfabetização, ele foi justamente para o sertão nordestino, ele foi para o interior do Rio Grande do Norte e ele testou o seu método numa turma de pessoas que eram cortadores de cana, homens e mulheres que nunca tinham tido acesso à educação. E o método, gente, funcionava. Em 40 horas de aula, aquelas pessoas que nunca tinham entrado numa escola estavam lendo, estavam escrevendo, interpretando o texto. Só que isso assustou as autoridades, porque agora essas pessoas pobres e simples, elas podem votar. E em quem que vocês acham que essa galera ia votar, pessoal? Olha essa foto aqui, pessoal. Essa foto é da aula inaugural do professor Paulo Freire, quando ele apresentou o método dele para o governo brasileiro e provou que o método de alfabetização dele funcionava. Sabe quem que é esse homem que está atrás do Paulo Freire? É um militar chamado General Castelo Branco, que foi literalmente o primeiro presidente da ditadura militar do Brasil. Inclusive, pessoal, o Castelo Branco, ele não só esteve presente na aula do Paulo Freire, como depois da aula, ele chegou pro professor e falou: "Antes eu achava que você era subversivo, agora eu tenho certeza." Quando começou a ditadura militar, o Paulo Freire foi preso e ele ensinou os guardas da cadeia dele a ler e a escrever. Ele acabou sendo solto e teve que fugir do Brasil pela segurança dele. E nesses anos que o Paulo Freire viveu fora do Brasil, ele viveu na Suíça, nos Estados Unidos, no Chile, na Bolívia. Ele escreveu vários livros e ajudou a reestruturar a educação do Chile. Ele é tido como um herói nesses países. A Universidade de Harvard, que é a maior universidade do mundo nos Estados Unidos, tem disciplinas que estudam o Paulo Freire. O Paulo Freire é um herói mundial, menos no Brasil. Menos do país dele. Todos esses países, os suíços estudam o método Paulo Freire. Os professores italianos têm aula de Paulo Freire. Mas no Brasil, ele foi perseguido e foi julgado como se ele fosse um grande destruidor da sociedade, literalmente porque ele ensinava gente pobre a ler e a escrever. Só que o problema era que para os pobres, saber ler e escrever era uma ferramenta de transformação, porque agora eles podem participar da política. E política traz transformação. Só que a transformação assusta quem? Assusta quem tá no alto e tem medo de que quem tá embaixo suba e tome o seu lugar. Esse era o grande crime do Paulo Freire, ser um bom professor. Tem menos de 30 anos que o Paulo Freire morreu e muitas histórias já foram inventadas para manchar a imagem dele. Muita gente fala que tem vários motivos para odiar o Paulo Freire, mas o único motivo que existe para odiar o Paulo Freire é esse.
Ele era um homem que dedicou a sua vida inteira aos pobres e que ele queria que os pobres usassem a educação como uma ferramenta de mudança para sair do ciclo da miséria. Quem odiava o Paulo Freire eram os governantes que tiveram acesso à educação, mas não queria que a população geral do Brasil tivesse. Gente, na época, mais de 80% do Brasil era analfabeto. E aí, hoje em dia, essas pessoas que falam esse discurso de que o Paulo Freire era ruim, que ele queria destruir a sociedade, que ele era um comunista louco, você acha que você tá mais perto de quem? Do Castelo Branco ou da população que precisava de aula do Paulo Freire? Na verdade, pessoal, nós estamos muito mais perto de ser alunos do professor Paulo Freire do que de estar junto com essas pessoas que perseguiram ele. Nós não somos os opressores, galera, nós somos os oprimidos. Mas ele mesmo já dizia, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E eu vou te trazer fatos. O método Paulo Freire de fato funciona. O método Paulo Freire é respeitado em vários países pelo mundo. O Paulo Freire é um dos maiores autores de pedagogia do mundo. Os livros dele foram traduzidos para dezenas de línguas e são estudados nas maiores universidades do mundo. Você acha mesmo que se o método dele não fosse bom, tantas instituições internacionais prestigiadas iam reconhecer? Você acha que se ele tivesse mentindo, Harvard ia colocar ele no currículo? Será que tá todo mundo errado, menos você? Compartilha esse vídeo e deixa sua opinião nos comentários. E agora você sabe...